Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. No capítulo 20, versículos de 1 a 16 do Evangelho de Mateus, ele narra a parábola dos trabalhadores da última hora. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus a um pai de família que saiu na primeira hora do dia para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Saiu ainda na terceira hora, na sexta hora, na nona e na 11ª hora. Aos primeiros que foram contratados, Jesus acertou uma moeda pela jornada de trabalho. Aos outros, ele disse que pagaria o que fosse justo. E aos últimos, ele não falou em valores. E chegado ao final do dia, o pai de família ordenou a quem era responsável para fazer os pagamentos que começasse a pagar pelos últimos que chegaram e pagasse uma moeda. Pagasse o mesmo valor que foi o contratado com os primeiros. E assim foi feito. E os que chegaram primeiro, vendo que os que chegaram por último receberam uma moeda, eles acreditaram que receberiam mais, mas receberam apenas uma moeda, como for acertado. E eles ficaram insatisfeitos, achando injusto, e um deles foi reclamar com o pai de família. E o pai de família disse o seguinte: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Toma o que é teu e vai. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque sou bom? E Jesus finaliza a parábola dizendo que os primeiros são os últimos e os últimos serão os primeiros, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa parábola, ela tem muitos ensinamentos. Vamos analisar apenas alguns aspectos. Em relação à última hora, o que é que significa a última hora para nós? Será que nós estamos, neste momento, na última hora? E quem vai nos responder é o Espírito Erasto e o Espírito Verdade. O Espírito Erasto, lá no capítulo 20, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: não ouvis já se agitar a tempestade, que deve dominar o velho mundo e tragar no nada as iniquidades terrestres? E o Espírito Verdade, lá no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E lá no capítulo 20, no item 5, ele diz o seguinte: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, essas 3 mensagens respondem à nossa pergunta. E nós inferimos que nós estamos, sim, vivendo a última hora, os últimos momentos em que a Terra passa por um processo de evolução, de transformação.
Mas que coisas são essas que foram anunciadas e que estão se cumprindo neste momento, conforme afirma o Espírito Verdade? Pandemia, corrupção, crimes de toda ordem. Isso tudo não acontecia antes? Se nós estudarmos a história da humanidade, ela está repleta dessas coisas. Pandemias aconteceram ao longo da nossa história. Corrupção, também a nossa história está repleta. Crimes, isso não é novo. Agora, o que está se cumprindo nesse momento, e o evangelista Mateus, aliás, os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos, ele diz o seguinte, que nada há de encoberto que não haverá de ser revelado. E o Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 34, ele diz que os atos do nosso caminho serão revisados e conhecidos sempre que for necessário, no local exato e na época oportuna. Então, o que nós inferimos das mensagens acima, tanto do Espírito Erasto quanto do Espírito Verdade e do Emmanuel, é que as coisas que foram anunciadas para este momento e que estão acontecendo é apenas o fato da revelação do que estava escondido. Porque tudo isso que nós estamos vendo hoje, tudo isso acontecia. A diferença é que hoje não está ficando mais escondido. Tudo está vindo à tona. Antes, as coisas aconteciam e a maioria da humanidade não se dava conta disso. Ela não tinha acesso aos bastidores e tudo ficava escondido. Agora, as coisas estão sendo reveladas com uma rapidez assustadora. Então, tudo que está acontecendo não está ficando mais escondido, está vindo à tona. Todos nós ficamos sabendo quase que imediatamente. Então, as coisas que foram anunciadas para esse momento, o que dá a entender é justamente o fato da revelação, das coisas não ficarem mais escondidas. E a maioria dos cristãos esperava para esse momento cataclismos, comoções físicas. Mas o que nós estamos vendo está no campo moral. E olha o que nos diz o Espírito Erasto, ainda lá no capítulo 20, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, que as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. E ele diz que a hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Então, meus irmãos, cada mensagem que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê, fica mais claro esse momento, a realidade do que nós estamos presenciando, as coisas que nós estamos vendo acontecerem. E uma outra reflexão que nós trouxemos para a noite de hoje é sobre os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Lá no livro Pão Nosso, na mensagem 29, intitulado A Vinha, Emmanuel diz que a terra é a vinha do Senhor, é a vinha de Jesus. Bom,
se a terra é a vinha de Jesus, todos nós que estamos aqui somos os trabalhadores da última hora. Então, todos nós somos os convidados de Jesus para trabalhar nessa hora derradeira em que o planeta passa para um novo estágio na escala evolutiva, que a humanidade passa por revoluções significativas. Mas será que nós fazemos jus ao salário? Será que nós temos o direito de receber o salário como aqueles trabalhadores que chegaram na última hora da vinha? E quem vai nos responder essa pergunta é o Espírito Constantino, numa mensagem lá no capítulo 20, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Constantino diz o seguinte, que o trabalhador da última hora faz jus ao salário, desde que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que deveria contratá-lo, e que esse atraso não tenha sido fruto da preguiça ou da má vontade. O Alírio Cerqueira, no livro Parábolas Terapêuticas, volume 2, ele diz que o denário, aquela moeda da parábola, ela representa uma conquista espiritual. E essa moeda não depende das horas trabalhadas, da quantidade de horas trabalhadas. Ela depende da dedicação do trabalhador. Ou seja, não importa o tempo que você trabalhou. O que importa é realizar o trabalho no bem, com disposição, entusiasmo, alegria e boa vontade, aonde quer que estejamos. E ele diz ainda que quando Jesus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, significa que não basta estar na vinha, porque todos nós estamos. Todos nós fomos chamados. Os escolhidos são aqueles que trabalham com entusiasmo, com alegria e disposição. Esses têm direito ao salário. E o Emmanuel, ainda na mensagem 29 do livro Pão Nosso, ele diz que todos nós que estamos encarnados neste momento, aqui no planeta Terra, nós temos a tarefa de contribuir para a elevação do nível de vida, do padrão de vida aqui na Terra. Aí sim, nós faremos jus ao salário e conquistaremos o título de obreiros do Senhor. Porque ser obreiro do Senhor não basta estar na vinha, como nós já falamos. O Espírito Verdade, lá no item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traça o perfil dos obreiros do Senhor. E ele diz que o obreiro do Senhor, aquele que faz jus ao salário, é aquele trabalhador que une esforços para que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. O obreiro do Senhor é aquele que trabalha com desinteresse, sem outro móvel que não a caridade. O obreiro do Senhor é aquele que cala ciúmes, discórdias, para não prejudicar a obra. E aí nós nos perguntamos, os trabalhadores da última hora, aqueles que já fazem jus ao salário, que já receberam o título de obreiros do Senhor, ainda têm ciúmes e ainda têm discórdias?
Tem sim, e não são poucas, como qualquer pessoa. A diferença está em não deixar que os ciúmes e as discórdias prejudiquem a tarefa. Ser obreiro do Senhor é cooperar para a regeneração do planeta. É assumir para si o compromisso de viver a Boa Nova. Nós já chegamos a esse nível? Nós temos esse perfil? Nós já adquirimos essas qualidades? Já estamos executando a tarefa nesse padrão de qualidade? Boa parte de nós não. Mas não fiquemos tristes, porque o convite de Jesus continua de pé. E quem afirma isso é o Espírito Verdade, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz o seguinte: as grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos para o grande concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do planeta. Ou melhor, de um extremo ao outro do universo. Então, ainda há tempo. Basta que atendamos ao convite com disposição, desinteresse e boa vontade. E Jesus não espera de nós atos extraordinários. Basta que realizemos as tarefas que nos cabem aqui no mundo com dedicação, sacrifício e amor. E sacrifício aqui não tem aquela conotação de fardo, de peso. Significa ofício sagrado. Ou seja, basta que nós executemos as nossas tarefas aqui, no plano físico, como um ofício sagrado. Cada tarefa, que nós a executemos com alegria, com dedicação, com boa vontade, como um sacro ofício. E aí nós só precisamos nos indagar. Nós estamos dispostos? Fica a reflexão e que Jesus abençoe a cada um de nós.